justificativa do professor Dark tenta legitimar o que é, na prática, uma interdição do debate. O que nos traz ao nosso terceiro ponto, que eu considero o mais sintomático aqui, a postura retórica e a dinâmica das discussões na internet. O método adotado pela Yasmin no canal Suavemente Comentado é, a meu ver, corrosivo para a busca da verdade. Corrosivo de que maneira? Porque a internet tem sua própria linguagem, né? Não é um simpósio acadêmico esterilizado. É corrosivo porque ela opera através do que podemos chamar de redução metonímica implacável. Traduzindo para quem não está tão familiarizado com análise de discurso. Claro, claro. A redução metonímica é quando você pega uma parte minúscula de algo, um pequeno deslize ou um detalhe secundário, e o utiliza para definir a totalidade daquele indivíduo ou do argumento dele. Ela isola recortes fora de contexto só para ridicularizar o oponente. Você tem um exemplo específico disso no material? Tenho sim, o caso do infame tweet do Eli Vieira e do Wagner. A Yasmin foca em um recorte onde o Wagner supostamente teria se ofendido por ser chamado de casal com o Eli, tentando pintá-lo como homofóbico. E o que ela faz? Ela ignora toda a explicação posterior do Wagner de que a frustração dele era com a presunção maliciosa e o tom de deboche contínuo e não com a ideia de um relacionamento homoafetivo em si. Ela foca no ataque pessoal para invalidar a pessoa e, por consequência, invalidar as fontes científicas que essa pessoa traz. Mas o Wagner deu a munição retórica para ela, cá entre nós. Quando você exibe um comportamento exaltado nas redes, em transmissões ao vivo, você vira um alvo fácil para sátira. Mas vai muito além do sarcasmo. Chega a ser uma tentativa de desconstruir a reputação de qualquer um que discorde. Veja como ela trata a psicóloga Erika Anderson, que, aliás, é uma mulher trans com décadas de experiência clínica. A Yasmin tenta desqualificar a Erika simplesmente rotulando-a de conservadora, como se a inclinação política de alguém anulasse magicamente a sua experiência empírica atendendo jovens com disforia. Mas a crítica a Erika Anderson envolve as alianças políticas que ela faz ultimamente, o que afeta sim o impacto público do discurso dela. E sobre o tom da Yasmin exigir que as minorias respondam com calma professoral, enquanto suas próprias identidades estão sendo debatidas como se fossem modismos, é uma simetria meio injusta. O sarcasmo que a Yasmin usa é uma armadura da linguagem típica da internet. E quanto à hipocrisia latente em relação ao algoritmo? A Yasmin acusa o Wagner de espalhar ódio ao falar sobre o tema, mas ela própria censura as palavras LGBT e gay nos títulos e áudios de seus vídeos. Ela faz isso por medo de sofrer desmonetização pelo YouTube. Ora, se o discurso dela é de defesa nobre das minorias e o do outro lado é que é odioso, por que ela teme a mesma inteligência artificial? Ela percebe que a plataforma punha o simples engajamento com o tema, mas prefere usar isso como arma contra o tragicômico. Isso não é hipocrisia, de jeito nenhum. É pragmatismo de sobrevivência digital. Nós sabemos que o algoritmo do YouTube é falho e desmonetiza criadores de conteúdo LGBT rotineiramente, mesmo quando eles estão apenas existindo ou se defendendo. A Yasmin censura as palavras para proteger o trabalho dela de uma inteligência artificial cega. Não é uma admissão de culpa moral. E voltando ao ponto do sarcasmo, é uma resposta absolutamente proporcional aos influenciadores que operam na modalidade de pânico moral e clickbait. Pânico moral? Levantar dados demográficos reais é pânico moral? Quando Wagner compila recortes de vídeos do TikTok de jovens claramente vulneráveis e confusos para sugerir uma crise global, ele não está convidando a um diálogo acadêmico construtivo. Ele está acendendo um barril de pólvora cultural. O humor e a ironia da Yasmin quebram a aura de falsa objetividade que o outro lado tenta projetar. O grande problema de focar exclusivamente em quebrar a aura do debatedor e na casca da piada é que a piada se torna o único argumento. A ironia vira um escudo intransponível. Ela evita debater o mérito dos estudos sobre os cérebros de pessoas trans ou os mecanismos da sexualidade que o Eli Vieira traz. Fica muito mais fácil preferir ridicularizar quem fala. Eu estou certa de que a audiência dela vê as ironias como reveladoras, não como escudos protetores.
revelam as fragilidades dos argumentos que se escondem atrás de jalecos e gráficos bonitos. Mas isso reflete uma visão que é inteiramente baseada na teoria pós-estruturalista. A visão de que a linguagem molda a realidade. Exatamente. Inspirada por autores como Michel Foucault ou Judith Butler, essa teoria argumenta que não existe uma verdade biológica fixa, que tudo é mediado pelo discurso. O gênero é visto apenas como uma performance social. É por isso que o lado da Yasmin se concentra quase inteiramente no controle do discurso. O foco é cancelar o uso de certos termos, denunciar as diretrizes do YouTube e invalidar a reputação de pesquisadores. Se você controla as palavras, você ganha o debate. Mas a biologia e as estatísticas demográficas são obstinadas. E, mais uma vez, eu bato na tecla de que interpretar as estatísticas como contágio não é uma leitura neutra da realidade. O que o Wagner e o Elie Vieira propõem é que nós devemos ter a coragem de olhar para essas anomalias estatísticas com rigor. Precisamos investigar o papel das redes sociais, da pressão de grupo e até de profissionais de saúde que diagnosticam rápido demais, sem aquele medo paralisante do cancelamento ou de sermos destruídos por edições retóricas no YouTube. Se a gente não conseguir separar o que é a verdadeira disforia de gênero do que é um mero contágio comportamental induzido pela internet, os maiores prejudicados serão os próprios jovens que estão confusos e precisando de ajuda séria. O argumento de que eles estão apenas fazendo perguntas difíceis ignoraria o impacto material profundo dessas palavras. Quando você normaliza a ideia em um canal do YouTube de que ser trans ou gay hoje em dia pode ser um contágio resultante de ficar muito tempo no TikTok, você entrega munição direta para políticas repressivas. Políticas repressivas. A discussão é estritamente sobre diagnosticar corretamente os adolescentes. Sim, mas o eco disso na vida real é imediato e bem feio. Essa retórica de epidemia é exatamente a mesma usada por legisladores para proibir a educação sobre diversidade nas escolas, para retirar livros infantis inclusivos das bibliotecas e para encorajar pais a rejeitarem as identidades de seus próprios filhos sob a premissa de que aquilo é apenas uma fase ou uma infecção social. Eu entendo a preocupação de verdade, mas não podemos sacrificar o rigor científico e o questionamento válido só por medo de como políticos mal intencionados vão usar os dados. Mas a linguagem importa imensamente. E traçar paralelos entre o aumento da visibilidade das minorias sexuais e o espalhamento de doenças infecciosas, mesmo que disfarçado de jargão sociológico, é metodologicamente irresponsável. Os dados empíricos podem até ser obstinados, como você diz, mas a interpretação deles nunca é neutra. O aumento expressivo de identificação na geração Z não é o sintoma de uma sociedade que está adoecendo por uma moda da internet. É o sintoma de uma sociedade que finalmente está curando suas velhas feridas repressivas. Esse contraste de visões resume bem a profundidade da nossa análise de hoje. Ao observar os desdobramentos desse embate intelectual complexo, eu mantenho a minha posição. Eu estou inclinado a acreditar firmemente que o escrutínio rigoroso de anomalias demográficas como os picos incomuns de disforia de gênero em recortes específicos da população é um imperativo científico incontornável. E mesmo com os enormes riscos de como esse escrutínio é feito publicamente. Especialmente por isso. Ignorar os dados empíricos apresentados e calar os pesquisadores através de desqualificação retórica, de sarcasmo contínuo e reducionismos, sob justificativa moral de proteger as minorias, acaba prestando um desserviço enorme à busca pela verdade. Devemos ser capazes de discutir abertamente o impacto da internet e da pressão social na formação identitária de juventude, sem que qualquer questionamento seja imediatamente rotulado como uma fobia intolerável. E eu reafirmo que a precisão metodológica e a extrema responsabilidade com a linguagem que usamos não são meros detalhes de etiqueta, sabe? Eles são o alicerce fundamental de um debate ético. Você acha que a forma invalida o conteúdo? Eu acho que a forma altera o conteúdo. Utilizar terminologias historicamente carregadas e patologizantes para descrever o simples avanço da aceitação identitária
corrompe a interpretação sociológica e legitima atitudes reacionárias que afetam pessoas reais. Nesse sentido, a ironia, a sátira e a crítica incisiva diante de discursos que claramente flertam com pânico moral são mecanismos bem legítimos de defesa, principalmente em um espaço público virtual implacável, onde as palavras geram consequências muito palpáveis sobre vidas que já são historicamente marginalizadas. Curiosamente, apesar das nossas profundas divergências sobre a interpretação de cada estudo, sobre como ler a metodologia dos dados e sobre a validade da retórica ácida da internet, existe um terreno comum muito claro que emerge do material que analisamos hoje. Exato. Se você olhar lá no fundo dos discursos, tanto do lado do tragicômico e do Eli Vieira, quanto do lado da suavemente comentado e do professor Dark, ambos parecem concordar com premissas fundamentais e negociáveis. Sim. Primeiro, de que os indivíduos LGBT genuínos merecem respeito absoluto e não devem sofrer qualquer tipo de preconceito. E segundo, há uma convergência de que a saúde mental dos jovens é de suma importância para os dois lados. A preocupação central é praticamente a mesma. O lado do Wagner quer evitar que jovens passem por transições precoces precipitadas baseadas em confusão momentânea. E o lado da Yasmin quer garantir que a aceitação seja plena e rápida, sem as antigas amarras do preconceito, justamente para que os jovens não sofram. Os objetivos finais de bem-estar se alinham muito mais do que a retórica raivosa do YouTube deixa transparecer. Perfeitamente colocado. A complexidade de tentar discutir a intersecção entre sociologia comportamental, biologia evolutiva, neurociência e identidade de gênero dentro de um ecossistema tão volátil e polarizado quanto a internet contemporânea revela que não há respostas fáceis, nem heróis absolutos. O material original nos ofereceu camadas fascinantes sobre como as estruturas da nossa linguagem, os algoritmos das plataformas e até o humor moldam a nossa percepção da realidade. E ilustra vividamente como a busca por dados concretos frequentemente esbarra nas nossas defesas mais profundas, sejam elas identitárias ou políticas. Fica evidente que ainda há um universo inteiro a ser explorado nas entrelinhas desse embate. Deixamos aqui as evidências demográficas, os variados contextos históricos e as evidentes contradições retóricas de ambos os lados bem expostos. O nosso objetivo é que você continue a refletir e a tirar as suas próprias conclusões sobre as forças, os métodos e os interesses que movem o discurso público na atualidade.